Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que ainda tem muita mistificação em volta dele. Um assunto que as pessoas não gostam muito de falar. Mas nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, de combate ao suicídio. Por que eu disse que as pessoas não gostam muito de falar? E existe uma subnotificação. Porque realmente é algo que traz um transtorno muito grande. Aquele que tentou o suicídio e às vezes não conseguiu, ou se conseguiu o seu intuito também, de qualquer maneira cria um sofrimento, não só para a própria pessoa quando não consegue o seu intuito, mas também para os familiares, né? Cria-se um transtorno familiar muito grande. Para vocês terem uma ideia, aumentou em 30%, tá? A tentativa de suicídio entre 15 a 29 anos, idade dentro da mais alta produção, 15 a 29 anos. A cada 100 brasileiros, 17 já pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Isso é assustador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, ou seja, não tem muito tempo, daqui 3 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas perderão a vida pelo suicídio. E vamos nos perguntar, por que está acontecendo isso? O que está havendo? E isso que nós vamos discutir hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar com o Dr. Armando, que é psiquiatra. Vamos falar de depressão, que é a comorbidade, vamos dizer, ou a doença ou a patologia que mais leva ao suicídio. Depois temos ao uso das drogas, a dependência química, que é uma doença, e também o transtorno bipolar, que é aquela polaridade que é o transtorno de humor, em que há a fase maníaca e a fase depressiva. Ele vai explicar para nós por que está acontecendo. 90% dos casos de suicídio, 90% tem uma doença psiquiátrica de base, que é a depressão, por exemplo, e somente 10% é inexplicável, a pessoa não tinha nada e realmente acontece. Será que nós podemos prevenir que a pessoa chegue a esse ponto do suicídio? Será que o suicídio ele é abrupto ou ele é planejado pela pessoa? Então, quero convidar vocês a continuarem conosco, assistirem o programa, inclusive indicarem para os seus amigos depois, familiares, porque é um assunto que nós temos que abordar. O suicídio mata, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, mata mais que AIDS e mata mais que o câncer. Olha o absurdo que está acontecendo nessa situação do suicídio. Convido vocês a continuarem, nós vamos para um intervalo rápido e já volto aqui com o Dr. Armando para falar sobre esse assunto muito importante neste Setembro Amarelo. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando de um assunto pesado, mas necessário. Necessário para que haja conscientização das pessoas em relação a este problema que está crescendo, infelizmente, e muito, não só no Brasil, como no mundo todo, que é suicídio. Estamos vivendo Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização no combate ao suicídio. E convidei para vir falar conosco aqui, psiquiatra, importante dizer aqui, psiquiatra com o título de especialista, isso é muito importante, Dr. Armando Rahamadi, Dr. Armando tem o seu consultório e também trabalha no sistema público, então tenho certeza que muitas pessoas conhecem o Dr. Armando, já há 4 anos trabalhando no sistema público. E é a primeira vez que ele vem ao Saúde em Seu Lar, de muitas. Armando, muito obrigada, viu, pela sua presença, disponibilizar seu tempo para vir conversar sobre esse assunto, um assunto sério, mas um assunto que as pessoas não costumam dar muita importância, Não, verdade. É um desafio falar sobre o suicídio, É um tema extremamente complexo, é um problema de saúde pública hoje,
e tem a ver com um sofrimento intenso por parte da pessoa, em que ela não consegue ver uma saída. Certo. É como se fosse um labirinto escuro e ela não consegue ver uma saída. E mesmo que tenha algum caminho, ela não consegue trilhar esse caminho. É desesperador esse desespero, esse sofrimento, a desesperança, essa angústia de viver preso ao passado, medo do futuro. Isso leva a pessoa a recorrer à única forma que ela vê para acabar com isso, que é o suicídio. Na verdade, né, Armando, o suicídio ele é um grande sofrimento para a pessoa e para os familiares também, né, envolvendo a família quando não consegue o intuito, ou quando consegue também de qualquer maneira, mas mesmo quando não consegue, você deve viver essa situação. Meu filho tentou se matar. É complicado isso, porque dá um sofrimento na família toda. Sim, verdade. O suicídio ele não pode ser pensado de uma forma individual. Sim. Hoje a gente vive conectado, a gente vive num estado de hiperconexão, né? Uhum. Nós não podemos nos isolar do outro. Certo. Assim como eu sou um indivíduo único, né, formado por várias células, organismos, eu também tenho que pensar nessa individualidade no contexto social. Eu estou conectado. Então, quando você pensa em que você está se suicidando, na verdade você está cometendo um homicídio. Eu estou matando o filho, no caso, o filho de um pai, um pedacinho que está na cabeça do outro que é referente à minha pessoa. Então é uma verdadeira toxicidade, né? Isso contribui para macular, mobilizar toda uma estrutura em volta, ainda mais com essa proximidade maior que a gente tem hoje na nossa sociedade. Então é extremamente complexo o tema. Armando, nós vamos ouvir agora a pergunta, para a gente começar a entender mais sobre o suicídio, a pergunta da Rosiane. Roda para mim, por favor. Doutor Armando, o suicídio é uma doença mental? O suicídio, 90% das pessoas que tentam o suicídio, elas são acometidas por um transtorno mental. Né? Os outros 10 é indefinido. Então, o suicídio é uma consequência, muitas vezes, de um transtorno mental. É claro que tem um contexto de uma emergência psiquiátrica, mas é uma consequência de uma série de fatores de riscos, que levam a pessoa a cometer o suicídio. Armando, você falou em fatores de risco. Quais são, então, os fatores de risco? Não vamos falar nas morbidades, nas doenças, mas os fatores de risco. Os fatores de risco, bom. Seriam os gatilhos também, vamos dizer assim. Nós temos essa questão do transtorno mental, a questão do gênero também, né? Homens acabam cometendo mais suicídio do que as mulheres. Por quê? Tem alguma explicação? Com relação à questão de cometer o suicídio, as mulheres tentam mais vezes que os homens. Porém, quem consegue o maior, vamos dizer assim, sucesso é os homens por causa da letalidade que eles escolhem. Armas de fogo, enforcamento, enquanto a mulher procura um envenenamento, o uso de medicações. Cortar o pulso. Cortar o pulso. O pessoal fala casos, o pulso, né? Cortar o punho. Mas é mais a procura dessa questão de medicação ou alguma substância química. Agora, assim, entrando nesse caminho, qual o percentual, tem esse percentual das pessoas que tentam e aquelas que realmente atingem, né, o objetivo de morrer mesmo? Entendi. É como se fosse uma pirâmide. O problema da questão do suicídio é que para cada caso que eu tenho de suicídio, eu tenho que escalonar outras etapas para chegar a esse suicídio. De cada um suicídio, eu vou ter aproximadamente, até tem um estudo recente em Campinas, 3 casos, 3 tentativas de suicídio. Uhum. Para essas 3 tentativas, eu vou ter 7 planejamentos de suicídio. E para esses 7, eu vou ter uma faixa de 20 ideações. Tudo começa com um pensamento, que a gente chama de ideação suicida. Ideação? Ideação suicida. Tá. É um pensamento frequente de morte, né, que acomete a pessoa que já está num sofrimento muito grande. E dali, para passar a um planejamento. A pessoa passa a planejar isso. Então não é abrupto. Não. Quando ele chega a tentar o suicídio, não é uma decisão, olha, chega, eu vou tentar, vou tirar minha vida e tal. Então ele planeja, é um processo. É um processo. A velocidade que esse processo ocorre depende muito da personalidade, muitas vezes, e de outros fatores.
Tá. Mas é um processo, você começa com o pensamento, por isso que é importante a gente estar abordando esse assunto, né? Sim. Porque no momento que você traz à tona o assunto, você desmistifica essa questão do suicídio, abre espaço para a pessoa entender que se eu estou com esse pensamento suicida, e isso é um sintoma muitas vezes até de uma depressão, eu posso estar procurando uma ajuda. Então a gente vence Antes aquelas que barreiras. a coisa caminhe. Exatamente, a gente vence aquelas barreiras do medo, do preconceito, da culpa, de estar com esse pensamento, e a pessoa passa a buscar uma ajuda especializada. Certo. Por isso, o Setembro Amarelo, né? Justamente para ter a conscientização que existe caminhos, né? Não é isso, Armando? Nós vamos falar no final, que eu tenho certeza, o doutor Armando vai dar aí os caminhos, quando a pessoa começa com essa ideação, né? Nem sabia esse termo aí, ideação de suicidar-se, né? Então, já buscar outros caminhos. Eu mantenho aqui a pergunta, você até já respondeu, mas vamos dar atenção ao telespectador. Roda para mim a pergunta do Valdair. Roda para mim, por favor. Quem tem mais tendência de se suicidar, o homem ou a mulher? O sexo que comete mais o suicídio é o gênero masculino, né? E quem tenta mais o suicídio, no caso, são as mulheres. Mas quem consegue mais? Os homens. Os homens, porque você já Por causa da explicou. letalidade. O que eles escolhem, né? É Isso. tiro, é enforcamento, É o acesso a esses instrumentos, vamos dizer assim, letais, né? Facilita o cometerem a suicídio. E é interessante, eu estou aqui me lembrando desse período todo que eu estou aqui em Poços, todos os casos de suicídio que eu fiquei assim sabendo, que nós conseguimos saber, porque existe uma subnotificação, né? Foram homens, é verdade. Realmente, eu estava aqui me lembrando, foram homens. Agora, na verdade, os homens, eles têm mais coragem, vamos dizer assim, do que as mulheres. Existe uma, entre aspas, né, uma coragem ruim, vamos dizer assim, né? Porque eles conseguem. Ou realmente, você acha que os homens, quando tomam essa decisão, é para valer mesmo, e as mulheres já é mais ou menos, elas não tentam nada, ou elas não, é porque não têm acesso? Muitas vezes não tem acesso, ou uma questão de personalidade. Buscar esses meios para elas é mais acessível em casa, no ambiente. No caso do homem, não. Ele já tem aquela coisa mais resolutiva. Resolutivo, tá ok, tá entendido. Agora, fala um pouquinho da prevalência, eu até devia ter perguntado isso no começo, como é que tá essa prevalência de suicídio? Porque eu, me preparando para falar com você aqui, eu fiquei assustada, viu? Eu fiquei assustada, Armando. Não, é muito grande, né? Como eu falei, é um problema de saúde pública. Isso. A gente pegar várias estatísticas mundiais, é 1 milhão por ano de suicídios, 20 milhões de tentativas. Aqui no Brasil são 32 casos por dia, né? Com um aumento de mais de 30% nesse último período de anos. Uma taxa significativa também desses suicídios acontecem com as crianças, os adolescentes. Tem aumentado também a frequência nas mulheres. Então é realmente impactante isso hoje na nossa sociedade. Só que é um tema pouco abordado. Não se interessa falar muito, né? Na verdade... Fala-se muito do câncer, por exemplo, só que o suicídio na faixa etária que está mais acontecendo, que eu vou te perguntar daqui a pouquinho, é a terceira causa de morte, né? Sim, terceira causa de morte. Inclusive essa do suicídio supera até as causas decorrentes, por exemplo, de HIV, câncer. Gente, né? É sério, a situação é séria. Eu acho que precisa abordar muito mais esse assunto, né, Isso é interessante também da gente falar sobre isso, quando a gente quebra esses tabus, como aconteceu, por exemplo, do HIV, há uns anos atrás, que houve toda uma campanha de conscientização das pessoas se prevenirem, buscarem uma ajuda. E hoje a gente conseguiu reduzir isso, a mesma coisa a gente pretende com a questão do suicídio, da prevenção. E aqui nós estamos colaborando com isso com toda certeza, né? Vamos à pergunta agora da Lucivera. Roda para mim, por favor. Doutor, qual é a faixa etária que mais tenta o suicídio? Bom, a faixa etária mais comum é entre 15 a 25 anos. Essa faixa etária mais jovem, mais produtiva. Isso. Por que você acha que está acontecendo isso, Armando? Uma fase da plena... Não sei, quando eu passei por essa fase, um vigor, uma vontade de viver, uma vontade de trabalhar, uma vontade de fazer, uma vontade de aprender.
vontade de dançar, de sair. Por que você acha que está acontecendo esse aumento nessa faixa etária? Existem vários fatores. Primeiro, a perda de vínculos, né? O distanciamento da família, a dificuldade de aproximação com o outro hoje, né? Existe toda uma questão de você se afastar, usar meios virtuais para se comunicar muitas vezes. Você acha que essa falta de contato entre as pessoas, de diálogo, tudo está Porque colaborando? isso é uma ilusão. Ao se confrontar com uma realidade, isso não é capaz de preencher você com isso. Certo. Né? A gente se distancia do outro. As pessoas hoje são muito descartáveis, por assim dizer. E a coisa está se distanciando dentro de casa, né? Sim, família, né? Famílias. A desestruturação do núcleo familiar, esse distanciamento, principalmente com as crianças, os adolescentes. Essa questão hoje da família jogar a responsabilidade de educar para a escola. Achar a educação tem que começar em casa. Exatamente, muito disso também. Os conflitos familiares, assim, uso de drogas em família, infelizmente, conflitos entre o pai e a mãe, separação. Violência física, abuso também na infância. Que ainda tem muito. Sim, verdade. Abuso na infância. Que é outro assunto que não gostam de falar, mas tem que falar. Drogadição, né? A questão da droga hoje, o consumo cada vez mais cedo de bebida, por exemplo. O álcool, você acha que ele é... Porque nós sabemos, né, mas você, mais que eu ainda, você sabe que o álcool é a porta de entrada das outras drogas, né? Sim, mas o próprio álcool em si já leva a certas alterações do estado do humor. Tá. Né? Ao caminhar por esse vício, para criar uma dependência do álcool, você tem várias perdas, distanciamentos, sintomas depressivos e algumas vezes o suicídio, né? E como, infelizmente, as famílias, né, claro que não são todas, mas uma grande parte estão desestruturadas, o adolescente em plena alteração hormonal, de autoafirmação e tudo mais, não é isso? Numa sociedade complicada como nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje uma sensação de desesperança, né? Muito. Existe uma desconstrução da nossa sociedade, dos valores, moral, exemplos, né? A gente vive uma realidade extremamente conturbada, em que as pessoas mais sobrevivem do que vivem, né? Verdade. E isso tem consequências para Mais gente. transpira que respira, né? É verdade. Temos também outras questões aí que a gente pode estar comentando. Sim. Como, Fique à por vontade, exemplo, a personalidade, a questão da impulsividade de cada um, Tá. né? Coexistência de outros problemas, até físicos mesmo, os quadros de dor. Você acha que uma questão, não sei se tem essa estatística, se tem esse estudo, algo que me veio agora. A questão porque você sabe que a obesidade está aí, obesidade, bulimia na escola, a anorexia e uma série de coisas, o bullying, a bulimia, o bullying. Você acha que isso também colabora? Por exemplo, uma criança que tem algum tipo, foi uma criança obesa, por exemplo, e hoje, adolescente obeso de 9 a 13 anos, 33,3% já estão obesos aqui no país. Né? Então é uma estatística extremamente preocupante. Você acha que isso colabora também? Sim, colabora. A questão social? Na verdade, isso é até um sintoma de um problema. Muitas vezes você descarrega, você vincula com a questão da comida. Tá. Né? O adolescente hoje busca essa satisfação, a questão dos industrializados, a falta desse controle, por ser mais fácil, mais acessível. Agora, claro que questões sociais, do convívio, influenciam muito. Um bullying, Tá. né? Questão de E genética. hoje essa questão de assédio moral, bullying, tá demais, né? Demais. A história familiar também, o fato de repente, questão genética. Eu ia te perguntar isso agora. A genética pesa na Sim, questão do ela suicídio? tem um peso significativo, mas, porém, a questão do humano extrapola um pouquinho a genética. Muitas vezes é mais influenciador, influencia mais ter alguém na família ou próximo a você que cometeu o suicídio do que diretamente ligado à genética. Entendi. Mais um histórico ambiental. Ambiental. Muitas vezes a gente se depara com essa questão do suicídio, por exemplo, quando morre uma celebridade. E como é que estatisticamente é demonstrado que
ao fazer toda aquela questão midiática, né, sensacionalista muitas vezes, de mostrar esse suicídio de um cantor famoso, como aumenta também o índice. A possibilidade da pessoa cometer um suicídio ao ter alguém próximo a você que cometeu é muito maior. Tá. Mas existe aí, por exemplo, se na família teve caso de suicídio, existe alguma, mesmo que for pouco, eu entendi, a questão ambiental, a questão social, né? Mais a questão epigenética, na verdade, do que a genética propriamente dita. Isso. Né? Ok, tá entendido. Mas existe alguma pitada genética nisso, né? Não tem como a gente mas talvez não seja porque existe sempre por trás do suicídio, como você disse, 90% dos casos, existe uma patologia, uma comorbidade que levou a isso, né? Sim, verdade. Não é verdade? Então a gente não pode desvincular. Tá. A gente toma um pouco de cuidado porque a gente não é porque a gente é filho de peixe que vai ser peixinho. Entendi. Então, isso não é algo diretamente... Não é matemática a coisa. Exatamente. Né? Aliás, muito longe de matemática, né? Tem uma pergunta aqui, antes da gente ir para o intervalinho, que é do Antônio Pedro. Roda para mim, por favor. Doutor Armando, será que tem algum relacionamento da droga com a pessoa que se enforca? Sim, segundo o transtorno mental mais comum das pessoas que cometem o suicídio é a dependência química de drogas, principalmente do álcool. A própria substância gerando uma alteração do humor química, né, no cérebro do indivíduo, como também as consequências decorrentes da droga, daquele convívio, né, que envolve essa questão, por exemplo, drogas até mais leves, como a maconha, aquele ambiente, as consequências de afastar as pessoas, perder emprego, ficar sozinho muitas vezes, que há limite com relação a esse convívio. A família às vezes começa a rechaçar. Sim, verdade. Né? Porque muita gente que até hoje, abrindo só um parênteses, até hoje, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, até hoje acha que a dependência química não é doença, é só sem vergonhice. Não. E é uma doença. Claro. E que nós podemos um dia falar sobre isso, tá, Armando? Só sobre a dependência química que dá um programa inteiro, né? Verdade, é um problema hoje também, outro grave problema que a gente tem. Para mim é o mal do século. Para mim é o mal do século. Bom, então existe essa relação íntima, vamos dizer. Sim, com certeza. Da droga. A droga é destruidora em todos os sentidos. E até pensar também, muitas vezes acontece um suicídio, como você comentou, sobre subnotificação. Tá. A gente pega a estatística e ela deixa a desejar. Por quê? Muitas vezes um acidente de carro é notificado não como um suicídio de determinada pessoa, mas como um acidente. A consequência decorrente de uma overdose, de um abuso, de uma droga. Suicídio. Então a gente tem ainda uma subnotificação, questões religiosas, culturais também. A família, né? Suicídio em criança, adolescente, é muito difícil a gente ver um óbito escrito que foi um suicídio. Sim. Isso é muito impactante. Então, essa estatística ainda é maior A criança tem casos de suicídio em criança. Tem. Eu tô falando pré-adolescente, adolescente. Criança de 7, 8 anos. Que isso? Por incrível que pareça, algo forte, mas isso tem cada vez reduzido ainda mais as idades. Meu Deus do céu, que absurdo. Uma criança de 7, 8 anos pode pensar, eu não quero viver. E agir também. E agir. Sim. E consegue? A maioria não, né? Não. Não, porque tentam. Tentam, não conseguem um método, Assustador. não têm acesso. São, assim, muitas vezes até auxiliadas a tempo. É assustador, né? Armando, nós vamos para o intervalinho, tá? Quero lembrar vocês que o programa todo domingo pela TV Poços, né? 19h30, com reapresentação às quintas-feiras, 16 horas e sextas-feiras, 6 horas da manhã. Lembrando também que todo o programa vai para o canal do YouTube, Programa Saúde em Celular com a doutora Regina Sioff. Tá certo? Quiser assistir novamente, tirar dúvida, não é isso? Está aí à disposição de todos vocês, inclusive para indicar para amigos, porque na verdade o que eu quero mesmo é fazer diferença na sua vida e de sua família. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Celular, doutor Armando, psiquiatra, um psiquiatra aí já conhecido, tenho certeza de muitas pessoas, não só daqui de Poços como da região. Doutor Armando atende
seu consultório, é claro, e atende também no sistema público. Aliás, é o sobrevivente que atende no sistema público, né? Porque é difícil especialistas quererem trabalhar no sistema público. A verdade é essa, né? É muito difícil. O doutor Armando está aí firme há 4 anos, ajudando, na verdade ajudando. Já pensou? Sistema sem psiquiatra? Enfim, vamos agora ao seguinte, eu queria saber de você, a pessoa que pensa, ela passa pela cabeça dela, pensa em suicídio. Tem uma estatística, não sei se confirma, se não confirmar você pode me corrigir, a cada 100 pessoas, 17, 18 já pensaram em algum momento na vida em se matar. Em tirar a sua própria vida. É isso mesmo, né? Essa pessoa, quando ela pensa isso, ela procura, fala, meu Deus, pensamento louco. Procura já uma ajuda, ou seja de um amigo, ou seja de um familiar, ou mesmo até de um médico, ou ela, não, isso é bobagem, deixa pra lá, mas na verdade não é deixa pra lá, você não acha? Sim, não pode deixar para lá não. Ainda mais quando ele é muito frequente. Tá. Você passa também a segunda etapa, que é do planejamento. E ao chegar nessa etapa do planejamento, isso é um mito, né? Achar que a pessoa suicida sem pedir uma ajuda. A grande maioria procura um profissional, pedindo um socorro, um clínico geral, alguém relacionado à psicologia, por exemplo, às outras áreas, pedindo um auxílio, porque ele já passou de uma etapa do pensamento já. E ele se assusta. Por isso que, mais uma vez, é importante essa questão da gente abrir o assunto, desmistificar e que a pessoa realmente recorra ao profissional. É isso, gente. Passar isso pela cabeça 1, 2 vezes, olha, vamos correr, porque senão começa a ter aí o planejamento e depois a pessoa vai e executa, né? É complicado. Qual que é a doença, das doenças psiquiátricas, 90% você disse que tem uma patologia de base, uma doença de base, que é a mais comum de levar ao suicídio é a depressão? E engraçado que eu li que é o transtorno bipolar. Você, conversando aqui antes do programa, você falou que não, que é a depressão. Eu prefiro pensar na depressão por causa do diagnóstico em si. É difícil fazer um diagnóstico do transtorno bipolar. Tá. Ele tem que ter apresentado um quadro maníaco e isso depende de um histórico, pode vir a apresentar. Então, às vezes, a maior quantidade de casos que nós temos são quadros depressivos, caracterizados ali naquele momento como depressão. Pode vir a ser depois diagnosticado com transtorno bipolar se vier a ter outras fases. Que na verdade o transtorno bipolar, eu acho que, não sei, tecnicamente falando, é difícil você separar um transtorno bipolar da depressão. É complicado isso, né? São fases e etapas. Mas como a gente pega muitas vezes, infelizmente, os casos depois de uma emergência, naquele momento da crise, é mais caracterizado por causa da depressão mesmo. E aliás, o que é a depressão? Porque agora é a mania. Não sei, é um negócio seguinte. Tô triste, perdi minha mãe, perdi meu pai, meu marido, meu filho. Entrou numa depressão. Agora tem a fase do luto, né? Natural. Sofrimento, estar triste por algum motivo, isso é uma reação vivencial do ser humano. Né? Isso aí a gente não vai transformar esses sentimentos naturais, os pensamentos, decorrentes de algo que é palpável, é real. A depressão é um transtorno mental. Ela muitas vezes advém sem motivo nenhum, ou não tem uma relação direta com o que a pessoa está falando. Eu estou realmente depressivo, eu estou triste, eu perdi meu pai. Há quanto tempo? Uns 12 anos. Aí mesmo. Não se justifica. É diferente daquela pessoa que acabou de perder um marido, um cônjuge, né? É claro. Uma mãe, um pai. Isso é natural. A medicação nesses casos, ela tem um limite. A gente tem que ter muita prudência ao medicar uma pessoa que tem que, na verdade, transitar por essa fase e receber a ajuda de outros serviços, outros profissionais e não necessariamente da medicação. Entendi. A medicação, muitas vezes, ela é prescrita de forma exagerada, ou por causa de profissionais despreparados, muitas vezes, achando que aquilo vai solucionar o problema, e não. Às vezes você dá uma mitigada nos sintomas, você pode até tentar auxiliar um pouco com a medicação, mas a pessoa vai ter que agir sobre a própria vida e sobre a existência, a vivência dela para melhorar. Você está dizendo que uma pessoa que está num quadro de depressão mesmo, primeiro que o diagnóstico tem que ser feito correto. Muito correto. Não é verdade? Tem pessoas que estão tomando medicamento aí, quando você conversa,
nem eu que não sou psiquiatra, você está conversando, você vê que não é bem uma depressão. A pessoa trabalha, faz as coisas normais, que é uma diferença importante entre tristeza, né, e depressão, não é verdade? Sim, a tristeza, como eu falei, tem um motivo e muitas vezes ela está isolada. A questão da depressão, ela afeta tudo. A pessoa não consegue nem trabalhar, não é verdade? Não trabalha, não consegue realizar as atividades cotidianas, não consegue se cuidar, muitas vezes nem se alimentar direito, se vestir, tomar um banho. É como se aquela energia vital deixasse de existir. Tá. E nisso a medicação age muito bem. É até interessante falar sobre medicação, que existe toda uma mística com relação ao remédio psiquiátrico. Muito, Né? Nossa Senhora. É interessante. Aliás, existe uma mística contra vocês, né? Ah, não. Eu Tem falo pessoa que fala o seguinte, ó, eu preciso ir no psiquiatra. Eu não tô louca não, doutora. O que é isso? Gente, pelo amor de Deus, já passou do tempo. Eu sempre falo isso, às vezes eu que sou pediatra, pego um adolescente, você precisa, olha, você vai precisar de uma ajuda psiquiátrica. Né? A pessoa quase que bate na gente. Tem gente que esses tempos quase que eu apanho. Fala, doutor, mas você está falando que meu filho é louco? Falei, não, gente, calma aí. Primeiro, o psiquiatra ele trata de uma gama de problemas que está aí batendo na porta de todo mundo hoje. Transtorno de ansiedade é um absurdo o que está acontecendo. E quem trata de transtorno de ansiedade com competência é o psiquiatra, né? Isso é até interessante, eu brinco muito a respeito disso, que o psiquiatra não é aquele enredo ruim de novela. A gente é como qualquer outra especialidade médica, a gente está ali para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde. A questão do remédio tem um início, tem um fim, ninguém vai ficar dependente de remédio, mas tem que ser bem indicado, tem que ter uma coerência, um bom segmento e resolve, ajuda muito. A questão da farmacologia é muito importante para os transtornos mentais. Sim, para auxiliar, porque na verdade eu já tive a oportunidade de falar com colegas psiquiatras aqui no programa e em outros programas que falam que realmente existe uma alteração dos neurotransmissores, que isso é palpável, vamos dizer assim, né? Sim, isso por isso que a medicação precisa... Isso é verificado, né? A gente consegue verificar isso. E na depressão, se a pessoa evolui, né? Ela vai deprimindo, e chegar a esse, entre aspas, o quadro suicida, né? Planejando. Aí é medicamento também? Tem as medicações e o aporte também de outras áreas que vão auxiliar bastante a gente. Psicologia. A gente vai ter, dentro do tratamento da farmacológico, a gente tem a psicoterapia, né? Muitas vezes a recuperação dos vínculos, no caso da família, dos amigos, aquela rede social que a gente tem, isso é muito importante pra gente. Né? O trabalho... Aquela questão da, só cortando, desculpa, constelação familiar, ajuda nisso? Sim, ajuda. Eu fiz um programa só sobre constelação. Ajuda muito. Na verdade, isso é um dos fatores preditivos com relação ao nosso tratamento. O que a gente vai fazer, se ele tem esse suporte, se não tem, é um fator de risco ou não. Ele ter essa rede de ajuda. Tá. E isso é interessante também, porque existe, como a gente estava comentando, a crítica sobre essa medicalização do paciente. Tá. É claro que a medicação, ela hoje, quando lançaram o Prozac, a fluoxetina lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, houve uma significativa queda do número de suicídios. Está provado. Né? A grande questão que a gente tem que trazer e questionar é que não é só a medicação, tem outros setores. Só que onde é que estão as outras instrumentos terapêuticos? A gente tem uma carência muito grande. No Brasil como um todo, dessa questão do suporte, da ajuda em saúde. Entendi. Como é difícil hoje para a gente ter aquela rede funcionando de forma adequada. Tem que ser uma engrenagem, né, Armando? Sim, funcionando. do PSF até a última parte das internações. Não adianta, por exemplo, alguém com problema depressivo chegar até um ponto de tentativa de suicídio e tudo, às vezes concretiza, se você vai no psicólogo uma vez, vai no psicoterapeuta uma vez, aí vai no próprio psiquiatra, dificuldade, por exemplo, você aqui na rede, tem você. Como é que você dá conta de ver tudo e de... É difícil, né, mano? Não tem Mas não é uma questão aqui só de Poços de Caldas. Isso é geral. Isso é geral, né? Não é uma crítica ao sistema de Poços de Caldas, é ao sistema de forma geral. Sim, é o contexto da política de da saúde. política de saúde. Exatamente. Vamos aqui ver a pergunta agora do Luiz Antônio. Roda para mim, por favor. Então eu queria fazer a pergunta, se quando a pessoa
ela tenta o suicídio? Se ela quer morrer de verdade ou ela quer apenas chamar a atenção? Isso é outro mito que a gente tem com relação ao suicídio. A pessoa que tenta o suicídio, ela está expressando esse sofrimento, na melhor das hipóteses, ela está querendo terminar com esse sofrimento, e a probabilidade dela tentar de novo e ter sucesso com isso é muito grande. Então, no momento que há uma tentativa de suicídio, isso tem que ser levado muito a sério e procurar o devido suporte, ajuda para o indivíduo. Então quer dizer que não é, não, vou dar uma de gracinha aqui, vou... Não, isso não existe. Né? Isso não existe. Quando pensa mesmo. Tentou o suicídio, a gente já tem que estar atuando. Agora tem uma pergunta aqui que eles vão te apertar sem te abraçar, né? Mas vou ter que fazer, da Edna. Roda para mim, por favor. Doutor Armando, quando percebemos que uma pessoa tem tendência ao suicídio? Muitas vezes, basta uma simples pergunta. Basta perguntar sobre alguma ideação que essa pessoa tem. E escutar, ouvir a pessoa. A gente sempre procura dar uma opinião, dar um conselho, fazer com que a pessoa tente esquecer, isso não dá certo. Escute a pessoa e, dando vazão para esse sofrimento, ela podendo expressar isso para você, já é um bom caminho andado. E dali buscar uma assistência na saúde. Mano, mas quando as pessoas pensam nisso, as pessoas estão nesse sofrimento profundo, né, muito profundo, a ponto de querer morrer, elas querem conversar com um amigo, com uma amiga, ou com a mãe, ou com alguém, querem conversar, ou elas vão ficando cada vez mais introspectiva. E existe, por exemplo, alguém, seria um sinal de alerta, alguém que sempre foi feliz, sempre brincou, sempre tudo, de repente começa a mudar totalmente o comportamento, entrar meio em depressão. Isso é algo que tem que chamar a atenção de quem está à volta ali? Ah, sim, com relação a isso. É isso. Mudança de comportamento. Tem mudança, a pessoa fica mais calada, introspectiva, para de sentir prazer nas coisas, de interagir com a família, tem uma mudança brusca do comportamento no dia a dia, cai a produção no trabalho. Se na escola não consegue ir, as notas despencam, fica muito tempo logada, vamos dizer assim, no computador, não dá atenção, não interage. A questão do aspecto dos cuidados pessoais também. Relaxa com tudo. Relaxa, se distancia, não quer essa proximidade. Muitas vezes fica extremamente irritada, tem uma baixa tolerância aos estímulos. É como se ela funcionasse com uma energia muito baixa. Né? E bateria acabando. Bateria acabando mesmo. E se qualquer coisa que fuja daquela rotina já deixa ela bem instável. Ou ela não consegue realizar, enfrentar algum problema. Não, gente, se tem na família alguém que não era assim, passou a ficar desse jeito, chame a atenção porque tem alguma coisa acontecendo. Pode ser nem pensando exatamente em suicídio, mas alguma coisa está errada com aquela pessoa. Não tenha dúvida. Bom, você disse que a depressão é a maior, vamos dizer, causa, morbidade ou patologia que leva ao suicídio. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que é mais difícil o diagnóstico, você mesmo já explicou, do transtorno bipolar, que também pode levar também ao suicídio. Tá. O transtorno bipolar, ele está no espectro dessas alterações do humor. Só que o transtorno bipolar, a gente tem, vamos dizer assim, o clássico dele é uma fase que a gente tem a depressão, que é a perda da energia vital, da vontade de realizar, do desejo, do prazer, do estado mental como um todo. Parte cognitiva, memória, tudo tem um prejuízo. E outras fases que você está eutímico, bem, e a segunda fase do transtorno bipolar, que é a mania. São quadros de eufóricos, em que a pessoa fica extremamente agitada, perde os limites, dá vazão para esses impulsos, desejos de compra, sexuais, com relação à dependência, fica extremamente agressiva, agitada, não é aquele alegre que a gente pensa que é o oposto da depressão. É uma irritabilidade, uma agressão mesmo, e aí você consegue distinguir isso na história do paciente, pelo menos um quadro de mania ou outros de depressão junto, mas sempre tem que ter um quadro de mania. Tanto na fase maníaca quanto na fase depressiva, pode ocorrer o suicídio? Pode. Tanto na maníaca quanto na depressiva? Pode ocorrer. Somente em consequência de uma atitude mais intempestiva na fase maníaca, dirigir correndo, usar muita droga,
arranjar vai confusão, brigas, não tem o limite. Não tem limite. Overdoses, por aí Isso. afora. Então o transtorno, ele também é algo... É um índice alto. que a Então gente tem. seria, vamos dizer, só de uma maneira, seria a depressão, que você disse, Abuso o transtorno, de drogas. o abuso de drogas, seriam, vamos dizer, as 3 patologias principais. Mas a gente também tem, por exemplo, a esquizofrenia, os quadros delirantes, que a pessoa muda a realidade. Mas aí a pessoa não tem consciência. Não, aí é uma coisa mais impulsiva ou decorrente de alucinação, é algo também grave. A alucinação, interessante. Alucinação auditiva, mandando se matar, Interessante. que alguém quer fazer algo mal para ele tem certeza disso, então ele passa a se defender, deixa de se alimentar, por exemplo, não aceita a comida de ninguém ali da casa, acha que estão envenenando. Aí já está uma alucinação. Decorrente desse quadro Aí delirante, é interessante. Tem um filme que eu assisti sobre isso aí Mentes já. Brilhantes. Mentes Brilhantes, exatamente. Só não pode dar spoiler. Não pode. Não pode realmente. Mas é interessante, essa vivência delirante, para ele é real. Não adianta eu tentar convencer ele do contrário. A questão da psicose é essa. Ele está revivenciando aquela realidade. E, infelizmente, na maioria dos casos, com as pessoas mais próximas. Com aquele familiar mais chegado, com o vizinho, alguém que está mais ligado a essa trama da vida dele. Entendi. Isso que é difícil. Jovens também, quando abrem um quadro de esquizofrenia, são quadros mais graves. Quanto mais cedo. Eu quero falar um dia no programa sobre isso com vocês, sobre esquizofrenia, alucinação, psicose, essas É coisas. um quadro grave. Vamos falar. Mas agora nós vamos ter que ir para mais um intervalo. Estamos quase no final do programa, um programa interessantíssimo, né? Eu tenho absoluta certeza que muitos que estão nos assistindo aí não tinham ideia dessa questão do suicídio, não é isso? Não vou falar muito para a gente voltar rapidinho. Não saiam daí que nós vamos continuar aqui com o Dr. Armando. Volte já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando desse assunto que as pessoas não gostam de falar, mas nós precisamos falar, nós precisamos alertar, porque as estatísticas estão graves, muito graves, né? Estou aqui com o Dr. Armando Ramad. Quem perdeu o programa aí, assiste a reprise ou também pelo canal do YouTube, Programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Sioff. Vamos à pergunta agora, da Marina. Roda para mim, por favor. Doutora Armando, a pessoa que tentou suicídio, ela tenta novamente ou se arrepende? Sim, a gente tem que verificar a crítica da pessoa, se ela tem um pensamento com uma crítica adequada, se ela vai ter essa prospecção, ou seja, pensar no futuro, porque existe sempre o risco, né? Mas o importante que fica aqui na pergunta, não adianta a gente pensar isso de forma generalizada, é uma questão individual e tem que ser avaliada individualmente. O risco sempre existe. O vizinho aconteceu comigo, né? Não é assim, é igual remédio. Já tomei aquele remédio, foi uma beleza para minha pressão. Tomei aquele remédio, foi uma beleza para me dormir. O outro toma, problema sério. Né? É muito individual, né? Um dedo da mão, gente, não é igual ao outro, tá? Mesmo a mesma doença, cada um responde de um jeito, né? Sim, verdade. Não é verdade? Eu sempre fico dando essas dicas aqui, porque chega minha vizinha tá tomando isso aqui, fala, beleza, tomei também. Aí empelota tudo, dá alergia, acontece uma série de coisas. Armando, vamos à pergunta agora de uma pessoa que nós encontramos também aí, durante a nossa caminhada aí pelas ruas, que é o Glauber, né? Então o Glauber primeiro ele vai dar uma aulinha, depois ele vai te fazer a pergunta. Roda para mim, por favor. Doutor Armando, o que eu posso fazer para reverter a vontade de querer morrer? Não me suicidar, porque eu acho que eu não teria coragem para isso, mas a vontade de não viver mais. Eu tô passando por isso já há algum tempo. É uma coisa que oscila, às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal, é tipo uma depressão que vem por causa de tudo que a gente está vivendo no mundo, todas essas tragédias, todas essas desilusão mesmo com o ser humano, depois de tudo que a gente está vendo que o ser humano é capaz. Então eu preciso saber se existe como eu pelo menos parar de sentir isso, essa vontade de querer tomar uma pílula e não acordar mais. E essa vontade realmente é gritante dentro de mim nos últimos tempos. Obrigado, doutor. Glauber, é o seguinte, você tem que procurar uma ajuda quando você já chega nesse ponto
desse desespero, dessa desesperança que você está relatando aí. Buscar uma ajuda, buscar o aporte desses vínculos próximos a você, da sua rede de saúde social. Uma unidade de saúde vai poder te ajudar. Isso é importante que a gente recorra a isso, tenha esse suporte adequado. Porque, pelo que, né, a gente percebeu, né, mano, você viu a pergunta aí, essa pessoa já está precisando de ajuda, né? Sim. Com certeza, se tá tudo ruim, que eu quero morrer, mas tá insatisfeito com tudo, já é uma hora típica mesmo para buscar uma ajuda. Pedir uma ajuda. Sim. E aceitar essa ajuda, né? Poder mostrar esse sofrimento e buscar o profissional que vai poder te ajudar. Procura a unidade de saúde da família próxima da sua casa que você vai ser orientado. Tá. Então tá aí a dica, viu, Glauber? Agora, a última pergunta de uma telespectadora, roda para mim, por favor. Perguntar do seu jeito, eu seguro para a senhora. Tá, ok. Pode olhar ali. Então, você está me fazendo uma pergunta e eu estou respondendo. Qual é a causa do suicídio? O que está acontecendo? Como eu falei, é um contexto de situações. Questão familiar, dos problemas mentais, os vínculos, problemas inerentes à nossa própria vida, como perdas, desempregos, esse sentimento de desesperança. A questão econômica está complicada, né? Sim, esse sentimento que está permeando a gente, que nada está dando certo, que as coisas não vão para frente. Questões de personalidade hoje das pessoas, dificuldade dessa troca com o outro, desses vínculos estarem bem agregados, bem sedimentados, um aumento de vários índices de doenças também que estão acometendo a população, uma dificuldade de acesso à rede de assistência, de saúde, né? Como você mesmo citou da questão do psicólogo, essa dificuldade e essa demanda cada vez maior, e o contexto, claro, social que a gente está hoje. Tem aumentado muito, tanto para a juventude quanto para a muita desesperança, né, irmã? Como você mesmo já disse, muita desesperança, muita desesperança. Mesmo quem não pensa em suicídio, hoje você conversa com as pessoas, sabe, desanimadas, desânimo, né? Não é só um desânimo geral. Antes da gente terminar, Amanda, eu queria... você já ouviu falar daquela série 30 Reasons Why? 13 razões por quê? Que é uma série, inclusive, Netflix, exatamente. É uma série que é um assunto bastante polêmico, em que uma jovem, ela faz aquilo que você falou. Ela tem a ideia primeiro, né? E depois ela faz todo o planejamento para chegar ao final, que é morrer. E aí foi muito criticado, entrou a parte religiosa no meio dessa situação de proibir realmente essa série. É uma polêmica muito grande. Dá uma olhada para você ver. É justamente porque um jovem, que nesse mundo que nós estamos vivendo, e assiste uma série dessa, como que se vai planejando, quer dizer, está se ensinando, né? É complicado, né? Ensina qual que é o caminho, quer dizer, o jovem vai indo, é uma jovem, né? Vai indo, vai mostrando tudo, como é que nós fazemos se nós queremos terminar com a nossa vida. É complicado isso, toda né? uma banalização com relação a essa vida, né? Uma coisa é você falar, discutir, trazer à tona, como o seu programa está fazendo, questionando. Outra coisa é você divulgar essa questão do suicídio, tornar uma coisa interessante, demonstrar os meios, os métodos. Isso tem uma influência, porque isso tem uma inserção nessa vivência, principalmente do jovem, mais tratando de uma série internacional. Não é a forma correta da gente estar fazendo esse de informar, vamos dizer assim. De maneira nenhuma. Porque o jovem está numa fase ainda de autoafirmação, de sedimentação, de comportamento, de entendimento, de se posicionar numa sociedade. Então é uma fase de muita mudança e de repente assiste uma coisa dessa, realmente é complicado, né? É muito a gente complicado. tem que ter um filtro com relação, isso é muito difícil para os pais hoje em dia, até eu que sou pai também. Sim. Como é que a gente vai filtrar essa quantidade de informações que chegam para essas nossas crianças que são superativas, mexem celular, internet? É muito complicado isso, e tem um aporte grande demais. Basta ligar uma televisão à noite, ver uma novela, aí você vai ver aquela coisa da questão do crime, e
E agora essas séries, isso é extremamente complicado, a gente tem que ter um cuidado, sim, no que a criança ou adolescente vai poder ser exposta, e tudo tem seu tempo. E tem que ficar atento ao que o teu filho está assistindo. Sim. Está vendo os jogos aí, mata, rouba, assassinato, não sei o quê. Eu tenho uma criança que eu tô, inclusive, vou ter que encaminhar mesmo para um tratamento, tá com terror noturno, sonha que tá morrendo, que tá atirando, porque fica nos jogos ali o tempo inteiro. Uma criança de 9 anos, não tem condição. A gente tem que ter esse limite para os nossos filhos. Armando, eu acho que deu pra gente abordar bastante. Acabou, né, o nosso tempo aqui. Eu gostaria de agradecer muito, viu, o seu auxílio, sua participação. Leva a nossa lembrança, que é um coração, viu? Muito obrigado. Esse coração tá bom, hein? Esse coração aí tá tranquilo. Viu? Agradecer, parabenizar pelo seu trabalho que você faz aí na sua vida profissional. O doutor Armando é um especialista mesmo, né? Porque muitas pessoas se aventuram, não só na área de psiquiatria, né? Em várias áreas, de atender determinada situação. Você vê que o psiquiatra, ele faz 6 anos de medicina, como todos os outros, e quanto de residência? 3. 3 anos só se especializando nessa área. Gente, mexer com a mente, olha, é complicado, viu? É muito complicado. Então, meus parabéns, que Deus continue te abençoando. E já está convidado aqui de novo para a gente falar sobre alucinação, esquizofrenia, esse assunto também que é bastante interessante, tá bom? E eu só tenho a agradecer essa possibilidade de estar expondo o tema. O seu programa tem uma penetração na sociedade muito grande e é fundamental esse tipo de abordagem. Que bom. Eu só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço, viu, Armando? Que Deus te acompanhe aí na sua vida. A vocês quero agradecer demais o carinho, não só de Poços, mas de toda a região em que a TV Poços tem o alcance, né? Tem o sinal. Muitas cidades digital, outros em analógico ainda, mas muito obrigado pelo carinho. Eu tenho recebido e-mails, tenho recebido no próprio Facebook, muito obrigada. Podem pedir temas que nós vamos atender vocês à medida do possível, né? Quero sempre agradecer muito a todos os meus amigos, a todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde, vem psicólogo, fisioterapeuta, todas as áreas que colaboram com essa informação, porque na verdade o que a gente precisa mesmo é fazer a diferença na vida de vocês para ter qualidade de vida, tá bom? Até a próxima semana, sempre eu digo aqui, né? Claro, se ele permitir. Um grande abraço a todos.